2 quadros retratam a independência brasileira. No de Pedro Américo, uma visão imponente põe Dom Pedro I ao centro como protagonista. O povo aparece ali no cantinho, representado pelo tropeiro. Não há negros, indígenas ou mulheres. Na tela pintada pelo francês François Moreau, em 1844, uma visão mais romantizada. O povo, ao redor de Dom Pedro, parece celebrar aquele momento. Os quadros são apenas representações de um longo processo que teve início antes de 1822. Envolveu inúmeras revoltas e muitos personagens que nem sempre são lembrados. Um dos precursores na defesa das florestas do Brasil, José Bonifácio era braço direito de Dom Pedro I. Chamado de Patriarca da Independência, ele organizou a resistência aos movimentos que eram contra a separação de Portugal. A imperatriz Maria Leopoldina também marcou seu nome na história. Foi ela quem assinou o decreto que separou o Brasil do Reino Unido de Portugal e Algarves, enquanto o marido Pedro estava em São Paulo. Durante o conturbado processo de independência, a Bahia foi um ponto nevrálgico. Salvador havia perdido o posto de capital e 2 décadas antes do Grito do Ipiranga, escravos, ex-escravos, pequenos comerciantes e alguns intelectuais articularam uma insurreição contra o domínio português, a Revolta dos Alfaiates ou Conjuração Baiana. O movimento foi duramente reprimido pela coroa. Neto de escravos, o soldado Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga lutava contra a discriminação racial. Um dos líderes da Conjuração Baiana, ele foi um dos primeiros a serem presos. Dezenas foram condenados a 500 açoites na repressão a essa Conjuração Baiana. Não foram só os 4 enforcados e esquartejados, não. Dezenas foram condenados a açoites, outros a degredo na costa da África, que equivalia à morte. Para muita gente no Rio de Janeiro, Maria Quitéria é apenas o nome de uma rua no bairro de Ipanema. Mas a baiana foi a primeira mulher a integrar o Exército Brasileiro. Tudo bem que ela só conseguiu se alistar porque usou o nome e as roupas do cunhado e se apresentou como soldado Medeiros. Semanas depois, ela teve a identidade revelada, mas a sua habilidade em batalhas fez com que o Major Silva e Castro permitisse e valorizasse a presença dela na luta contra os portugueses na Bahia. Em Cachoeira, alistou-se no Exército Brasileiro. Em 1823, como recompensa pela bravura, Maria Quitéria foi promovida a cadete. Maria Quitéria era tão habilidosa que o comandante se recusou a expulsá-la. Pelo contrário, foi logo promovida a cadete. Da Bahia, vem outra mulher que lutou contra a dominação portuguesa. Maria Filipa de Oliveira foi escravizada logo ao nascer. Liberta, liderou um grupo de cerca de 40 pessoas que resistia às tropas portuguesas no recôncavo baiano. A tradição popular conta que ela era pescadora e moradora da ilha de Taparica. É importante sinalizar que quando a declaração da independência é feita, a Bahia já se encontrava em plena efervescência política. Por quê? Apenas 2 décadas antes havia acontecido aqui um movimento que ficou conhecido como Conjuração Baiana. Esse movimento tinha 2 pautas principais. A primeira era a abolição da escravidão. A segunda era a implantação de uma república, ou seja, já havia entre os baianos um sentimento de insubordinação ao domínio português antes mesmo da independência ser declarada. Quando a independência é declarada, barril de pólvora. Quase não há documentos oficiais contando sua história. Maria Filipa foi declarada heroína da pátria pela Lei Federal número 13.697. tendo seu nome escrito no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Outra mulher que marcou a história da independência do Brasil foi Joana Angélica. Joana ingressou na vida religiosa aos 20 anos, quando foi aceita como noviça no convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa. Um ano depois, ingressou na Ordem das Religiosas Reformadas de Nossa Senhora da Conceição e passou a se chamar Joana Angélica de Jesus. A freira morreu tentando proteger seu convento da Lapa, em Salvador, da invasão dos portugueses. Se eu sofrerá as consequências.